Sobre um assunto médico. A busca por um corpo perfeito fez com que a cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraísa, tenha recebido uma enxurrada de críticas desde que passou a exibir um corpo mais magro nas redes sociais. A cantora, que já havia feito uma cirurgia bariátrica, perdeu 30 quilos no último ano, mas não considera que o processo tenha sido rápido demais. Ela diz que é um milagre estar no peso que ela está hoje. Para falar sobre esse assunto, o Morning Show recebe o médico endocrinologista, o Dr. Alisson Rodrigues Cardoso, que está aqui para falar com a gente sobre esta busca pelo corpo perfeito, pelo emagrecimento. Doutor, bem-vindo ao Morning Show, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês. Doutor, a pergunta é a seguinte: quando a gente vê cenas como essa, de pessoas que conseguem emagrecer tão rapidamente, está com o corpo ali em dia, né, segundo o padrão popular, se é que existe um padrão, a gente começa a se questionar, será que existe milagre, uma fórmula mágica para alcançar esse corpo mais magro? Bom, muita gente queria esse milagre, né? O que a gente assiste todos os dias aqui no consultório, as pessoas querem emagrecer, mas não querem ter um sacrifício de mudar os hábitos, de ir para a academia, de fazer algum tipo de atividade física, mudar a alimentação, reduzir alguns alimentos que fazem mal para o organismo dessa pessoa. E aí buscam essas alternativas, né? Que vem um artista que emagreceu rápido, aí vai na internet, busca alguma medicação que se diz milagrosa e acaba prejudicando a saúde dessa pessoa, né? Mas no caso da Maiara, ela fez acompanhamento médico, né? Então ela fez exames, foi acompanhada e isso fez com que ela chegou no seu objetivo, né? Como ela disse, ela está na melhor versão dela e é muito diferente quando se faz esse acompanhamento com o médico e quando se faz sozinho, né? Existem muitas medicações boas que servem para ajudar essa pessoa a facilitar o caminho dela para emagrecer. Mas se ela tiver esse acompanhamento com um profissional, vai ser bem mais fácil. E ela também mudar os hábitos dela, cuidar da alimentação, fazer mais atividade física, e isso vai fazer com que ela encurte esse processo. Acho que esse é um primeiro passo bem importante, né? Ter o acompanhamento médico, não ir se aventurando sozinho aí, se aplicando, ingerindo nenhum tipo de medicamento, né, doutor? Mas vamos lá, a gente vai abrir para perguntas aqui do nosso sofá, a começar pelo Felipe Monteiro. É impressionante como todo mundo olhou. Eu nunca começo, doutor, eu nunca começo só porque eu sou mais gordo do sofá. O pessoal olhou para mim de cara para eu fazer a primeira pergunta. Eu acho que você vai ter a melhor pergunta, Felipe, só foi só isso, vai lá. Ô, doutor Alisson, eu vi você falando que infelizmente não tem milagre, é uma pena que não tenha milagre. Eu queria saber sobre esses remédios que as pessoas têm tomado, né, Ozempic, Victoza, o tal do Mounjaro, né? Esse remédio pode ser tomado por qualquer pessoa, causa algum efeito colateral? Queria que você explicasse para a gente sobre essa nova moda desses remédios aí que as pessoas têm usado de forma até demasiada. Essas medicações, elas estão sendo usadas cada vez mais, né? Infelizmente, elas são vendidas sem prescrição médica, então qualquer pessoa consegue comprar, né, na farmácia. E sim, tem efeitos colaterais. O Mounjaro, ele é mais recente e ele tem menos efeito colateral, na verdade bem pouco assim, mas toda medicação ela deve ser acompanhada por um médico para que evite alguns problemas de saúde, né? Algumas pessoas que usaram Ozempic, usaram Victoza, outras medicações, sibutramina, existe N medicações, né, no mercado, mas que a pessoa usa, não sabe a dose correta, a dose que a amiga está usando não é talvez a dose ideal para você, às vezes ela não teve efeito colateral, você vai ter. Então, quando você faz com acompanhamento médico, o médico tende a ter o conhecimento para explicar todos os benefícios, os riscos para essa pessoa, e se acontecer algum problema, o médico pode intervir o quanto antes ali para não ter um malefício ali para a saúde dessa pessoa, né? Doutor, agora a pergunta é do Diego Tavares. Doutor Alisson, bom dia, um prazer falar com o senhor aqui no Morning Show. Eu estou vendo que a Maiara está sendo criticada por ter perdido 30 quilos ao longo de um ano, dá aí 2,5 quilos por mês. Existe algum limite dessa perda de peso por tempo? Enfim, quanto que é saudável você perder de peso em um mês para você considerar que você está num processo saudável de emagrecimento?
A quantidade que ela perdeu, igual você falou, a média de 2 quilos ao mês, né? Uma quantia para quem faz atividade física, tem uma alimentação saudável, no caso dela, que fez todos esses acompanhamentos, foi muito tranquilo, né? Assim, ela fez também outros processos, né? Por exemplo, fez bariátrica lá atrás. Então, às vezes, quando a pessoa faz um processo cirúrgico, uma bariátrica, ela tem uma perca ali muito grande ali no início, né? No primeiro mês, no segundo mês, e depois tende a ir estabilizando, né? Como eu disse, a tendência, o cuidado que a gente tem que ter é esse acompanhamento ali com o médico, ele vai ponderando ali se você está evoluindo bem ou não, fazendo acompanhamento com os exames, para saber se o corpo da pessoa também está reagindo com as medicações, para evitar os efeitos colaterais, os efeitos adversos aí, né? Ô, doutor Alisson, o senhor falou aí que a Mayara fez bariátrica e também é outro procedimento que está se popularizando, né? Quando que há indicação para alguém ser submetido ou não a uma cirurgia bariátrica? É muito interessante essa pergunta sua. Geralmente as pessoas que têm uma obesidade 2 ou 3, que é a obesidade mórbida, o grau 3, ou uma pessoa que tem obesidade 1 e tem algum problema de saúde, por exemplo, diabetes, ela tem pressão alta, ela tem a indicação de fazer bariátrica, né? É claro que sempre é mais aconselhável a pessoa tentar mudar o estilo de vida, buscar ajuda por um médico endocrinologista, um nutrólogo, para tentar emagrecer de forma clínica. É claro que esses níveis aí de obesidade 2 e 3 são mais difíceis das pessoas emagrecer. Por quê? Porque é um percurso maior. A pessoa vai precisar de 1 ano, 2 anos para emagrecer. E tem pessoas que não entendem que é um processo, que tem um mês que você vai perder mais peso, outro mês você vai meio que estabilizar. Então, acaba que essas pessoas desistem, né, desse processo. E aí acaba optando pela bariátrica, que, por sinal, é uma alternativa. Porque emagrecer não é só questão de estética, né? Emagrecer é questão de saúde. As pessoas, além de ficarem mais bonitas, elas têm uma saúde muito melhor quando ela faz atividade física, quando ela cuida da alimentação dela. Com certeza, ela tem uma saúde muito melhor. Doutora, a pergunta agora é do Mano Ferreira. Bom dia, doutor Alisson. Obrigado por estar aqui conosco. Muita gente nas redes sociais tem criticado a Mayara como se ela tivesse exagerado, passado da dose. Eu vi gente até criticando, dizendo que ela estaria com algum distúrbio alimentar, com anorexia, ou seja, as pessoas, enfim, perdem a mão também nas críticas. A pergunta é, quando que a pessoa passa do ponto? Como identificar quando a pessoa está exagerando no emagrecimento ou adquiriu algum tipo de transtorno, de abuso no sentido do emagrecimento também? Como eu falei anteriormente, primeiramente tem que parabenizar ela, né, que ela conseguiu superar essa batalha aí, que é uma batalha muito difícil, né? Muitas pessoas, milhões de pessoas estão acima do peso, não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro. Então, assim, não é fácil, né, a pessoa chegar lá. Então, a gente tem que parabenizar ela. E, assim, aqui no meu consultório, eu considero a pessoa que tem que me falar mais ou menos se ela tá se sentindo bem, porque se ela acha que está um pouquinho acima do peso, mas ela já está bem, aí eu falo para ela, olha, eu acho que você já está com peso ideal, a gente tem o exame de bioimpedância aqui no consultório para mostrar isso para a pessoa, e a gente acaba pondo ela na realidade. Mas essas pessoas que estão um pouco acima do peso, aí eu converso com ela para trazer ela para o peso mais ideal ali para ela, ficar dentro da normalidade ali, porque, como eu disse, não é uma questão de estética, é uma questão de saúde, ficar com peso normal, né? Muito bom. Doutor, a gente tem tempo para mais uma pergunta e vai ser do Felipe Monteiro. Doutor, a minha pergunta vai no seguinte sentido. No mundo contemporâneo, as pessoas estão buscando aquele corpo ideal, a magreza, né? E nesse sentido, o gordo é discriminado, né? Eu sou uma das pessoas, por exemplo, que sou discriminado aqui no Morning Show o tempo inteiro. Não, Pepe. O tempo inteiro as pessoas fazem piada de gordo. É possível ser gordo saudável? Tem como ser um gordo saudável ou não? Isso é impossível. Olha, essa pergunta sua é muito interessante. Eu já vi muitos pacientes acima do peso, com obesidade, com os exames
ok por enquanto, né? Então eu falo assim, se eu fosse avaliar os seus exames, eu não iria tratar você. Mas como a gente sabe que a obesidade é uma doença que precisa de acompanhamento, que precisa de tratamento, assim como o diabetes, assim como uma doença como pressão alta, ela precisa de atenção, de cuidado, e a gente precisa reverter essa situação, porque por enquanto você ainda não tem nenhum problema de saúde, mas que daqui uns dias você vai começar a ter alguns problemas e o seu corpo vai mostrar isso para você, desenvolvendo algum tipo de doença. Doutor, é o seguinte, diante dessas perguntas do Felipe Monteiro, a gente quer lançar um desafio para você e para ele. Se a gente consegue fazer o PP emagrecer, novo reality show aqui dentro do Morning Show, hein? A gente tem imagens, doutor, eu quero que você já dê uma primeira analisada aí. A gente tem imagens de como o PP tá e de como ele quer ficar. Aí é o PP atualmente. Essa foto foi tirada no fim de semana, numa viagem que o PP estava fazendo, e agora ele quer esse objetivo aí, ó. Quer dar uma migrada. Você aceita o desafio, doutor? O desafio está aceito. Uma coisa boa, eu estou aí no prédio de vocês, aí em São Paulo, então tá muito fácil a gente resolver isso. Olha aí. Hoje eu estou aqui na nossa clínica em Tocantins, mas eu estou no mesmo prédio que vocês aí em São Paulo, então não tem desculpa para ele correr desse desafio. E a gente vai mostrar o resultado dele, essa evolução, e assim, você vai ver o quanto que vai melhorar a sua saúde, sua disposição. Ô, Felipe Monteiro, o doutor aceitou, quero saber você. E aí? Aqui no prédio, não tem desculpa para fugir. Charuto e whey protein agora. Mas só depois da Páscoa, né, Pepe? Para poder comer uns ovos de chocolate. Vamos lá, aceita ou não aceita? Tá aceitado o desafio. Por livre e espontânea pressão, Felipe Monteiro aceita o desafio. Nós vamos acompanhar aqui, fica acompanhando o Morning Show, o novo reality, PP Magrinho. Obrigado, viu, doutor Alisson? Um prazer te receber aqui no Morning Show. Um abraço.